isso é essencial, toda essa esquematização é essencial para você atingir os 847 pontos em matemática sem se preocupar com a teoria. A interpretação ela é essencial para qualquer questão. Marlos Menezes por aqui e hoje eu quero falar para você como escolher questões, as questões que você vai fazer no primeiro momento na prova durante a prova do Enem e quais questões que você vai deixar um pouco para depois. E por que isso é tão importante para você atingir os 847 pontos em matemática sem precisar se preocupar com a teoria? Então vamos lá. Qual a importância de você escolher as questões, a ordem das questões que você vai fazer? Imagine só que você, numa determinada noite, tenha que lutar com 25 pessoas diferentes. Antigamente, né, no UFC, que é um esporte lá de combate, os lutadores tinham que lutar com várias pessoas numa mesma noite, né? E quem vencesse todas era o campeão. Imagine só você ter que lutar com 20 pessoas em uma só noite. O que você preferiria fazer? Você preferiria pegar os atletas mais difíceis de primeiro e só depois pegar os mais fáceis ou preferiria o contrário? Começar pelos mais fáceis e depois atacar os mais difíceis? O que acontece é o seguinte, olha só. Se você estiver pensando na pontuação, teoricamente, quanto mais longe, nesse campeonato hipotético que eu estou criando aqui, quanto mais longe você for, mais próximo você vai estar do final, né? de atingir o seu objetivo de ser campeão. Agora, se você começar pelos atletas mais difíceis, o que vai acontecer? Você pode perder logo no início e você vai se afastar da sua... Você terminaria a competição bem longe de ser o campeão. E também pode acontecer o seguinte, você pegando os atletas mais difíceis, você vai chegar para os atletas mais fáceis, de repente, no nível deles. Você pode até acabar sendo derrotado. Então, o que seria uma estratégia mais eficiente? Seria você pegar todos os mais fáceis e depois, sim, você pega os mais difíceis, né? Você pode, inclusive, considerar que esses mais fáceis vão ser um aquecimento para que você pegue os atletas mais difíceis. Isso considerando se você for uma pessoa bem preparada. Então, para você atingir os 847 pontos em matemática no Enem, você tem que ter essa mesma mentalidade. Que mentalidade? Olha só. Supondo que você tenha um monte de questões lá, né? Seria muito interessante você começar pelas questões mais fáceis. Elas vão servir como questões de aquecimento para depois você pegar as questões mais difíceis. Porque pode acontecer de você pegar as questões mais fáceis depois, no final da prova, e você está cansado e não conseguir ir bem nelas. Tudo bem, você poderia pensar assim, mas questão é questão, né? Vou acertar uma aqui também, no final da prova poderia estar mais cansado e aí eu poderia fazer as questões mais fáceis no final. O problema é o seguinte, é que quem garante que você vai acertar essas questões mais difíceis? Então você vai se debater com essas questões mais difíceis, que você nem sabe se vai acertar ou não, que vão ser, por isso elas realmente são mais difíceis. E aí você vai chegar no final da prova vendo as mais fáceis e você ainda pode errar as mais fáceis também, porque você já gastou uma grande quantidade de energia no início da prova. Olha só, no final das contas é tudo um balanço energético. Então você vai gastando pouca energia no início da prova e com o tempo a prova do Enem é uma prova de resistência. O que acontece? Naturalmente, pelo tempo que você vai ficar sentado lá, pelo tempo que você vai se concentrar fazendo as provas, né? Um monte de conteúdo junto ali para você conseguir dominar, né? Você tem que colocar para fora ali e conseguir acertar as questões. É possível que o seu nível de concentração vá baixando ao longo da prova. Então é por isso que é importante toda essa estratégia. Mais que isso ainda. Desde 2009, devido ao Enem ter adotado o TRI, né? Teoria de Resposta ao Item, o que acontece? As questões mais fáceis elas passaram a valer mais pontos. Pior do que isso, se você começa a acertar as questões muito difíceis, você acerta um monte de questões difíceis, mas você deixa de acertar muitas questões fáceis e você vai lá e você acertou o mesmo número de questões que outra pessoa que acertou questões mais fáceis
e errou as mais difíceis, a sua pontuação tende a ser menor. Ou seja, você tem que ter coerência nas suas respostas. Você tem que acertar as questões fáceis primeiro, antes de acertar as questões difíceis, para que você maximize a sua pontuação no Enem. Então, só com isso você faz com que a sua pontuação se aproxime demais dos 847 pontos. E o que eu quero de você é justamente isso. Quero que você atinja os 847 pontos em matemática sem precisar se preocupar com a teoria, ou seja, estudando só por meio de exercícios. Então, na hora da prova do Enem, ou na hora de um simulado, num simulado você vai estar simulando uma condição do Enem. O que você tem que fazer? Você tem que procurar as questões que sejam mais fáceis. Começar por elas e depois você vai fazer as questões medianas e, por último, deixar as questões difíceis. Tudo bem? Toda prova ela tem questões fáceis, médias e difíceis. As questões médias tendem a ser a maioria da prova e as questões difíceis tendem a ser a minoria. As muito fáceis, né? E as mais difíceis elas tendem a ser minoria. No caso do Enem, as questões mais difíceis elas tendem a ser menor número do que as questões muito fáceis, tá? Então é exatamente por isso que você tem que tentar maximizar sua pontuação logo no início da prova. Beleza. Tendo dito isso, agora talvez você me pergunte assim, mas Marlos, como é que eu vou fazer? Que estratégia, que critério eu tenho que utilizar para escolher essas questões mais fáceis? E as diferenciar dessas questões médias e das questões difíceis. Então, deixa eu te falar. Eu uso 2 critérios para você diferenciar essas questões. Que 2 critérios seriam esses? O primeiro critério, ele é baseado no conteúdo. No conteúdo que a questão está trazendo para você. Então, olha só. Existem conteúdos que, historicamente, os alunos tendem a ter mais dificuldade no Enem. E por eles errarem com maior facilidade, eles erram mais esse tipo de questão que aborda esse tipo de conteúdo. O que acontece? Esses tipos de questões, eles não garantem tanto a pontuação para você, como questões que não têm aquele conteúdo. Deixa eu falar exemplos desse tipo de conteúdo. Olha só, questões que trazem logaritmo, questões que trazem análise combinatória, questões que trazem funções exponenciais, probabilidade. Esses tipos de questões, só estou exemplificando aqui, tendem a ser questões que não vão te dar tantos pontos quanto outras questões mais fáceis, como, por exemplo, porcentagem, como questões de matemática financeira, como questões de regra de 3, razão e proporção, questões que só trazem unidade de medida. Esses tipos de conteúdos que eu falei por último são conteúdos mais fáceis, conteúdos mais básicos. Conteúdos mais básicos são conteúdos que outros conteúdos mais complexos utilizam dentro deles, né? Então, por exemplo, um conteúdo de porcentagem é um conteúdo menos complexo que um conteúdo que traga, por exemplo, matemática financeira. Porque matemática financeira precisa de porcentagem, né? Então, todo conteúdo, os conteúdos mais básicos, né? Os conteúdos que trazem só aritmética são conteúdos também bem básicos. Todos esses conteúdos mais básicos são os que você tem que atacar primeiro. Então, os conteúdos que são mais complexos, você tem que pulá-los. Você pula numa primeira instância. Quando eu falo pular, primeiro, não significa que você não vai fazer. Você vai fazer aqueles conteúdos, só que vai deixar para um segundo momento, tá? E além disso, tá? Além de você deixar em um segundo momento, eu quero dizer o seguinte, que você, quando resolve pular uma questão, é importante que você leia aquela questão toda primeiro, tá? Porque esse critério que eu coloquei do conteúdo, ele não é um critério definitivo. Por quê? Porque existem questões de análise combinatória que são questões mais fáceis. Existem questões de probabilidade que são relativamente fáceis. Existem questões de logaritmo, que são questões relativamente fáceis. Então, ele é um critério para você utilizar. Se você realmente for cru nessas matérias, você pula elas sem medo e deixa para atacar elas no segundo momento. Mas se você tiver algum conhecimento, você vai perceber que não é toda a questão de logaritmo que é muito difícil.
Não é toda questão de análise combinatória que é muito difícil. Tudo bem? Então, o primeiro critério para eu pular a questão é esse critério do conteúdo que eu acabei de falar. Agora, um segundo critério que eu falo é o critério da interpretação da questão. Quando você vai abordar uma questão do Enem, né, ou você está num simulado, ou você está estudando no seu dia a dia, eu sempre sugiro para você utilizar um método de interpretação, um método que eu uso que no primeiro passo, no primeiro momento, e tudo isso que eu estou falando para você é de extrema importância para você atingir os 847 pontos em matemática no Enem, sem se preocupar com a teoria, tá? Então vamos lá, o método de interpretação que eu utilizo, o primeiro passo do método é você começar pelo comando da questão. O comando da questão, geralmente, ele está na última frase. No caso do Enem, posso dizer quase a totalidade das vezes, o comando da questão ele está na última frase da questão. Tá? E dentro dessa última frase tem lá o que a questão está te pedindo. Então você começa a ler a questão justamente pelo comando, identificando qual é o comando, identificando o que a questão está te pedindo. Porque assim você já vai colocar no seu cérebro o que a questão está te pedindo e quando você for ler o enunciado, você automaticamente o seu cérebro vai tentar resolver aquilo para você a todo momento. Tá? O segundo passo desse método de interpretação é você associar esse comando da questão a alguma figura, algum gráfico, algum elemento, alguma fórmula, uma tabela, alguma coisa que esteja visível ali na questão. O terceiro passo é você ler o enunciado e tentar traduzir, você interpretar a questão propriamente dita. O que é interpretar? É você passar tudo aquilo que está no português para uma linguagem matemática. Você transforma tudo aquilo numa equação que você consiga resolver matematicamente. E o último passo é simplesmente resolver essa equação. Resolver a equação geralmente é mais simples do que você interpretar. Então, olha só, você vai pular as questões que são de difícil interpretação. Se você está lendo o enunciado e você não consegue entender aquele enunciado, o que você vai fazer? Você vai deixar essa questão por um outro momento. Mas é lógico que mesmo essas questões você tem que lê-las antes, você tem que ler a questão como um todo, você tem que já ir sublinhando todos os dados importantes dessa questão. Para quê? Para que quando você volte nela, quando você retornar essa questão, os dados já saltem aos seus olhos, né? Os números circulados, o que é mais importante já sublinhado, unidades de medida sublinhado, tudo isso já esquematizado para que você, em um segundo momento que você ataque aquela questão, você consiga resolvê-la. Por que eu estou falando isso? Porque o seu cérebro, principalmente em nível inconsciente, ele já vai estar se esforçando para resolver aquela questão, mesmo você estando trabalhando em outras questões. Tá bom? Por isso também que as questões mais difíceis têm que ser deixadas por último. Por quê? Porque enquanto você está trabalhando nas outras questões mais fáceis, o seu cérebro, se você leu aquela questão mais difícil e resolveu pulá-la, o seu cérebro ele já está fazendo de tudo para resolver aquela questão em nível inconsciente mesmo sem você perceber. Acredite nesse poder do seu cérebro. Tudo bem? E não esqueça que durante a prova é importante que você, caso te dê um ataque de pânico, né? Te dê um branco, você não consiga lembrar de nada, é importante que você inspire e expire várias vezes até você se acalmar durante 1 minuto. Ou até menos, durante alguns segundos, 30 segundos da prova, que seja, deixando a sua mente totalmente vazia para que você aí sim possa avançar. Tudo bem? Agora, tendo dito isso, vamos colocar a mão na massa. Vamos colocar a mão na massa. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar a prova de 2020, tá? Prova amarela de 2020. A gente vai pegar a primeira questão de matemática e a gente vai começar a analisar. A gente vai ler essa questão como um todo, como se a gente estivesse no dia da prova, e a gente vai decidir se a gente vai pular ou não essa questão. Mas eu deixo bem claro que nesse vídeo eu não vou resolver nenhuma questão, tá? Eu só vou decidir se essa questão que a gente vai ver, essas questões que a gente vai ver, ela é classificada como médio, como fácil, como médio ou como difícil, tá? A gente classifica essa questão e para a gente decidir se a gente vai resolver essa questão no primeiro momento ou se a gente vai pulá-la, certo? Então vamos lá, vamos colocar a mão na massa agora, essa questãozinha aqui, ó. Então vamos lá.
Primeira questão da prova amarela de 2020. Vamos direto, como já é de praxe em qualquer prova, utilizar o método de interpretação, que é começar pelo comando da questão. Então vamos lá. O comando da questão geralmente está na última linha, né? na última frase antes das alternativas. Então vamos lá. O gráfico que representa o lucro dessa empresa em função da quantidade de itens produzidos é... Beleza, então ele quer o lucro da empresa. Então vamos lá. É importante que depois que eu leia o comando dessa questão, eu dê uma olhada nas alternativas. Então vamos dar uma olhadinha nas alternativas aqui, né? Que são os gráficos. Então o que eu posso ver aqui? Ó? Eu tenho os gráficos aqui, eu bato o olho nesses gráficos e eu consigo observar que nenhum deles é uma reta aqui, né? Mas eu consigo ver aqui que os gráficos tem alguns que têm partes negativas, né? Que são esse daqui, tem uma parte que está embaixo do eixo das abscissas, esse aqui só tem parte positiva, esse aqui também só tem parte positiva, esse aqui só parte positiva, esse aqui também tem uma parte negativa. Só 2 gráficos tem parte negativa, tudo bem, sem problema nenhum. Agora, com isso daqui em mente, né? Agora que a gente já viu o comando da questão, o que a gente faz? O primeiro passo já foi dado. A gente viu o comando da questão e vimos as alternativas. Agora, no segundo passo, o que eu faço? Eu olho para o gráfico dessa questão, né? Tento associar essas alternativas ao gráfico da questão. E eu vejo que o que ele está me pedindo, não as alternativas é que eu tento associar, eu tento associar o comando da questão a esse gráfico que ele está me dando aqui. Né? Ele está me pedindo um lucro em função da quantidade de itens produzidos. E aqui, ó, olhando para esse gráfico aqui, ele é um gráfico que tem aqui, ó, no eixo das ordenadas, ele está em reais, e no eixo das abscissas, quantidade de itens produzidos. Eu tenho que olhar para o gráfico aqui, a origem do gráfico é bem importante, está no 0 aqui, ótimo. E aqui, olha só, eu tenho receita e custo. Olha só, receita e custo. Receita e custo. Se ele está me pedindo lucro, o que é o lucro? O lucro nada mais é do que a receita menos o custo. Então, essa questão aqui está me parecendo realmente fácil. Esse é um tipo de questão que eu não pularia na hora da prova. Por quê? A única coisa que ele está me pedindo é o lucro. E eu tenho que subtrair esses gráficos, é verdade. Tá? Mas, olha só, se eu quero lucro, vamos pensar um pouco nesse gráfico aqui. Ó. Nesse ponto aqui que eu tenho receita e custo, esses 2 gráficos se encontrando, o lucro ele tem que ser 0. O lucro tem que ser 0. Então, olha só, os únicos gráficos que têm lucro 0 são o da letra A, que tem aqui, ó, o da letra B e o da letra C. O da letra D e da E eu já poderia eliminar. E além disso, ó, olha só que interessante. Eu novamente voltando aqui a esse gráfico, eu vejo que na primeira parte do gráfico aqui, ó, o custo, que é essa linha mais fina aqui, ele está acima da receita. Se o custo está acima da receita, então isso é um lucro negativo. Então, já de cara aqui, eu já poderia já marcar aqui, ó, a única opção que tem um lucro negativo na primeira parte, dizendo que em 15 é 0. Ó. Em 15 ele é 0, porque em 15, quando os itens são 15, aqui, ó, os dois se igualam aqui. Ó. Então, em 15 tem que ser 0. O que isso me diz? Isso me diz o seguinte, que os únicos gráficos onde o 15 está em 0, que o lucro em 0, o lucro em 15 itens produzidos é 0, é A, B e C. E o único gráfico onde a primeira parte é negativa é a letra A. Então já poderia marcar a letra A aqui. Tudo bem que eu estou falando bem devagar essa questão, tá? Estou fazendo bem devagar, mas na hora da prova, você bateria o olho e faria. Eu estou explicando ela bem devagar. De qualquer maneira, agora com tudo isso em mente, eu vou ver o enunciado como um todo. Então vamos lá. Um administrador resolve estudar o lucro de sua empresa e, para isso, traça o gráfico da receita e do custo de produção de seus itens, em real, em função da quantidade de itens produzidos. Ou seja, o enunciado da questão como um todo não trouxe mais nada diferente do que eu já tinha visto somente olhando o gráfico. Daí a importância de seguir o passo a passo de interpretação. Primeiro, eu vejo o comando da questão e depois eu tento associar o comando da questão a um gráfico, se tiver. E eu somente fazendo isso, eu já cheguei à resposta da questão.
certo? Por isso que eu consideraria essa primeira questão uma questão fácil e eu faria. Então, beleza. Essa questão aqui eu já faria, inclusive eu marcaria já a letra A aqui e iria para o abraço, tá? E aqui eu não colocaria, eu colocaria aqui já um fácil aqui, porque é uma questão que eu faria já no primeiro momento. E beleza. Já estaria pronto aqui para ir para a próxima questão. Deixa eu colocar o fácil aqui, não apareceu aqui, né? Vou colocar aqui embaixo aqui da questão, ó. Essa questão eu classificaria ela como fácil. Vamos lá. Vamos ver a próxima questão, questão número 137. Vamos lá. Questão... Opa, tá meio difícil aqui de eu controlar isso aqui hoje. Vamos lá. Questão número 137. Vamos ver do que se trata essa questãozinha aqui. Eita, questão 137. Vamos direto ao comando da questão. Vamos lá. A figura que apresenta uma possível posição deste sólido, com suas respectivas projeções ortogonais sobre os 3 planos citados durante sua descida é... Então, vamos lá. Ele quer as projeções ortogonais nos 3 planos citados, né? Da figura que é na posição desse sólido. Ele quer a posição das 3 posições ortogonais desse sólido e eu vejo as alternativas aqui. Realmente, as alternativas me dão as projeções ortogonais do sólido, né, em 3 planos distintos. Ótimo. E aqui eu já posso... Esse é o primeiro passo de interpretação para você que quer atingir os 847 pontos em matemática no Enem sem se preocupar com a teoria. O primeiro passo é ir direto para o comando. Agora eu associo o comando dessa questão à figura que ele me deu. Ou seja, esse sólido é o que ele quer projetar. Então vamos lá. Olha aqui, olhando as alternativas aqui, eu consigo ver o seguinte, ó, que a projeção, questões de projeção costumam ser relativamente fáceis. Então essa já seria uma questão que eu faria já na hora da prova. E eu já poderia marcar, só olhando o comando da questão e vendo a figura, eu já poderia marcar a resposta. Olha aqui, ó. Olha aqui, nesse caso aqui, ó, eu vejo que essa projeção aqui da letra D, ela não está certa. Por quê? Porque essa parte aqui não tem 2 do lado de lá, né? Só teria 1. Esse L aqui está meio virado. Aqui, ó, na letra A. Na letra A, eu também não poderia marcar. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2 espaços. Não posso, ó. Uma fileira sobrando aqui e aqui 2 fileiras sobrando. Então a letra A já não poderia ser. Nem a letra D. Vamos continuar vendo, ó. Vamos ver a B de bola. B de bola, mesma coisa que a letra A. Ó. Tem uma fileira aqui sobrando, antes dessa projeção, e 2 fileiras aqui sobrando. Já descarta a letra B. Letra C, 2 fileiras, uma fileira, beleza. Agora, olha só, vamos ver se está certo aqui. Ó. Eu tenho um L aqui, só que aqui, nesse caso aqui, dessa projeção aqui, ó, dessa vista frontal, eu tenho um para baixo aqui, o L está invertido, né? Teria que ter uma linhazinha só aqui. Esse L aqui está invertido. Essa linha aqui tinha que estar preenchida. Então não pode ser a letra C. Vamos para a letra E. Ó. Eu tenho 2 fileiras aqui antes dessa projeção, 2 fileiras, uma fileira aqui e uma fileira aqui. Está tudo certo aqui, ó, na letra E. Até que se prove o contrário. Está tudo ok. Beleza. Agora olha só. Esse L aqui está certo dessa projeção. Esse L aqui também está certo. Ó. Essa parte aqui ela vai projetar lá em cima. Essas duas aqui embaixo. Ótimo. Aqui, ó, essas duas aqui vão projetar aqui e essa aqui vai projetar aqui embaixo. Essas duas aqui, então tá certo. A letra E seria a minha resposta. Também é uma questão que eu marcaria antes, sem nem precisar ler o enunciado, tá? Mas de qualquer forma, vamos dar uma olhadinha no enunciado aqui. Em um jogo desenvolvido para uso no computador, objetos tridimensionais vão descendo do alto da tela até alcançar o plano da base. O usuário pode mover ou girar cada objeto durante sua descida para posicioná-lo convenientemente no plano horizontal. Um desses objetos é formado pela justaposição de 4 cubos idênticos, formando assim um sólido rígido, como ilustrado na figura. Ou seja, o enunciado não me disse nada diferente do que eu já vi ali na questão. Em vez de eu marcar um F, eu posso até riscar essa questão, para dizer que eu já resolvi essa questão. Certo? É assim que eu faço. Então, vamos lá. Vamos ver a próxima questão, então. Questão número
138, tá difícil controlar isso hoje. Vamos lá, questão número 138. Vamos dar uma olhadinha nessa questão aqui, ó. Vamos direto para o comando dessa questão. Vamos ver aqui. Vamos direto para o comando da questão que está aqui embaixo. Vamos lá. A medida da altura em centímetro dessa caixa de vidro deverá ser igual a... Então, ele quer saber a altura em centímetro, muita atenção com as unidades, dessa caixa de vidro. Deverá ser igual... E aí, o que ele me deu aqui? O primeiro passo para eu atingir os 847 pontos de matemática é ir direto para o comando da questão. Eu vejo o comando da questão e vejo as alternativas aqui, ó, 12, 14, 16, 18 e 20. Todas essas alternativas aqui, ó, elas estão em centímetro, porque a questão me pediu em centímetro a altura. Tudo bem? Todas as alternativas, então, estão em centímetros. Agora, dado o primeiro passo, o que eu faço? Eu associo o comando da questão com a figura que a questão me deu. Então, beleza, olha só. Ele quer a altura em centímetros da caixa de vidro. Da caixa de vidro. Então, beleza, olha só que eu tenho. Eu tenho uma caixa aqui, que provavelmente essa caixa deve ser de vidro, que está aqui nessa figura. Eu olho as medidas aqui, todas as medidas estão em centímetros, e eu tenho uma outra figura aqui à esquerda, né? Que as medidas dessa figura à esquerda também estão em centímetros. Então, provavelmente, essa questão que ela está me trazendo é um problema de encaixe. Ele quer pegar essa figura aqui, que eu não sei, parece uma estátua, sei lá, não é uma estátua, né? Mas é algum objeto, esse objeto, ele quer colocar dentro dessa caixa aqui, certo? Beleza, então vamos lá. Agora, com isso em mente, vamos dar uma olhadinha no enunciado. Vamos lá. Vamos ver o enunciado dessa questão. Um clube deseja produzir miniaturas em escala do troféu que ganhou no último campeonato. Então, isso aqui é um troféu, provavelmente. O troféu está representado na figura 1. Olha aqui, a figura 1. Beleza, é isso mesmo. E é composto por uma base em formato de um paralelepípedo retângulo. Paralelepípedo retângulo. Essa é a base, essa parte aqui de baixo. De madeira, sobre a qual estão fixadas 3 hastes verticais que sustentam uma esfera de 3 centímetros de diâmetro, de 30 centímetros de diâmetro. Beleza, ele me deu aqui, ó, 30 centímetros, eu circulo e sublinho a unidade de medida. Vendo que, então, a unidade de medida que ele me deu é a mesma unidade de medida que ele me pediu lá embaixo, em centímetro. Isso é importante. Só que, olha só, ele me deu o diâmetro, 30 centímetros de diâmetro, atenção. Então, o diâmetro ele vai de uma extremidade à outra, passando pelo centro, tá? Que fica centralizada sobre a base de madeira, ou seja, essa esfera ela fica centralizada, ela fica no meio dessa base de madeira. O troféu tem 100 centímetros, mais uma vez a unidade, atenção, de altura, incluída a sua base. Então, a altura total é isso daqui, incluída já a base. Beleza, vamos lá, vamos continuar. A miniatura desse troféu, deverá ser instalada no interior de uma caixa de vidro, em formato de paralelepípedo retângulo também, cujas dimensões internas de sua base estão indicadas na figura 2, de modo que a base do troféu seja colada na base da caixa e distante das paredes laterais da caixa de vidro em pelo menos 1 centímetro. Atenção! Então, tem que estar distante. Ótimo. Deve ainda haver uma distância de exatos 2 centímetros. Atenção aos números e às unidades entre o topo da esfera e a tampa dessa caixa de vidro. Nessas condições, deseja-se fazer a maior miniatura possível e ele quer saber, como a gente já leu, a altura dessa caixa de vidro. Então, essa questãozinha aqui, que é a questão número 138, o que eu faria? Essa questão eu não faria nesse momento. Por quê? Porque, por mais que eu não tenha que fazer conversão de unidades e por mais que isso daqui esteja me parecendo relativamente fácil, eu poderia fazer ou não na hora da prova.
Só que aqui, ó, é uma questão que eu vou ter que fazer algumas contas, eu vou ter que fazer algumas subtrações, eu vou ter que dar atenção nesses centímetros aqui que vão ter que ficar distantes, né? Nesses espaços que vão ter que estar entre o meu troféu e a caixa, entre as paredes da caixa. Então, essa questão eu pularia, deixaria para um segundo momento. Então, eu marcaria ela como M, uma questão média, tá? Eu não a faria nesse momento agora. Por mais que eu considere uma questão fácil, mas como ela pode ser um pouco trabalhosa, como eu tenho que fazer mais contas nesse primeiro momento, eu deixaria ela para depois. Então, vamos agora para a questão 139. Vamos dar uma olhadinha na 139. Nesse caso, o mais amplo intervalo numérico ao qual a profundidade da pisada B deve pertencer para que as regras sejam satisfeitas. Então, olha só, ele quer o mais amplo intervalo numérico ao qual a profundidade da pisada B deve pertencer. Certo? Beleza, para pertencer. E aqui eu vejo as alternativas e vejo que em todas as alternativas realmente ele me deu um intervalo, né? B, nesse caso aqui, ó, tem que ser maior ou igual a 30, né? 30 tem que ser menor ou igual a B, ou B maior ou igual a 30. Essa é a letra A. Na letra B, o B tem que estar compreendido entre 30, inclusive, e 31,5. C, B tem que estar entre 30 e 33. Na letra D de dado, B entre 31,5 e 33, todos esses valores inclusivos, né? As extremidades também vão estar dentro no meu intervalo. E na letra E, o B tem que ser menor ou igual a 33. Ó, na letra A, o B tem que ser maior ou igual a 30, maior ou igual. E na letra E, o B tem que ser menor ou igual a 33. Como é que eu sei? Essa boquinha tentando engolir o B aqui, ó. Quando a boca tenta essa boquinha, né, que é do maior ou menor, ela sempre tenta engolir quem é maior, tá? Beleza. Beleza. Então, tendo em vista isso, vamos agora ver se a questão me trouxe uma figura. E ela me trouxe uma figura. Olha só. Ele quer a maior distância B aqui, ó, um intervalo mais amplo para esse B aqui. Ele me deu esse Hzinho, que é a altura desse degrau aqui, provavelmente, né? E aqui, esse B aqui, que é a pisada que ele me falou. Beleza. Com isso em mente, vamos também associar o comando da questão, né? A gente já está associando o comando da questão a essa figura. A gente pode também associar o comando da questão a essa fórmula que ele me deu aqui, ó. Olha só, o módulo de uma expressão, né, que é 2h mais b menos 63,5, tem que ser menor ou igual a 1,5. E o h tem que estar entre 16 e 19 e as extremidades, inclusive, as extremidades dentro desses valores, certo? E ele quer o intervalo mais amplo de b. Beleza, com isso em mente, vamos dar uma olhada em todo o enunciado agora. Vamos lá. Uma casa de 2 andares está sendo projetada. É necessário incluir no projeto a construção de uma escada para o acesso ao segundo andar. Para o cálculo das dimensões dos degraus, utilizam-se as regras. Aí ele colocou aquela regra, essas duas regras, tanto do B quanto do H. Nas quais H é a altura do degrau, denominada espelho, e B é a profundidade da pisada, como mostra a figura. Por conveniência, escolhi-se a altura do degrau como sendo H igual a 16, ou seja, H igual a 16, ele já me deu isso na questão. Então, importante esse dado aqui, ó, H igual a 16. Eu posso carregar esse 16 aqui na figura, ó. Posso colocar um igualzinho aqui, ó, e botar o 16 aqui, ó, que aí vai ficar mais fácil depois. As unidades de B e H, H e B, estão em centímetro. Importante essa informação, certo? E aí, depois que ele está me pedindo, ele me pede o intervalo mais amplo da profundidade da pisada, né? Então, essa é uma questão que eu também não atacaria agora. Eu deixaria para um próximo momento. E é exatamente por isso que eu marcaria essa questão como média, uma questão média. Não é tão difícil de eu conseguir fazer, só que nesse momento agora eu não a atacaria. Eu colocaria um Mzinho aqui de média. Ó, questão nível médio para eu fazer
depois. Tudo bem? Vamos dar agora uma olhada na questão 140. Vamos para a questão 140. Vamos lá. Questão 140. Direto para o comando da questão. Caso o seu veículo utilizasse o computador do tipo B, o valor informado na tela seria obtido pela operação x vezes 100, x sobre 100, 100 sobre x, 1 sobre x. Beleza. Então, ele quer o valor na tela que seria obtido pela operação. Ótimo. E agora, vamos direto. Como aí não tenho nenhuma tabela, nenhum gráfico que eu vejo agora, o que eu faço? Eu vou direto para o enunciado. Então, vamos lá. Isso é essencial, toda essa esquematização é essencial para você atingir os 847 pontos em matemática sem se preocupar com a teoria. A interpretação ela é essencial para qualquer questão. Então, você tem que se estruturar para que você consiga atingir os 847 pontos em matemática. Como é que você se estrutura? Primeiro, começando pelo comando da questão, que é o que a gente está fazendo em todas essas questões aqui. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Muitos modelos atuais de veículos possuem computador de bordo. Os computadores informam em uma tela diversas variações de grandezas associadas ao desempenho do carro, entre elas o consumo médio de combustível. Um veículo de um determinado modelo pode vir munido de um dos dois tipos de computadores de bordo. Tipo A informa a quantidade X de litro de combustível gasto para percorrer 100 km. Presta atenção à unidade. Ó. Então, informa a quantidade X de litro de combustível para percorrer 100 km. Tipo B informa a quantidade de quilômetro. Então, tipo B informa a quantidade de quilômetro que o veículo é capaz de percorrer com 1 litro de combustível. Um veículo utiliza o computador tipo A. Ele utiliza o tipo A. E ao final de uma viagem, o condutor viu apresentada na tela a informação x sobre 100. E aí, o que ele está me pedindo é, caso o veículo utilizasse o computador tipo B, o valor informado na tela seria obtido pela operação. Então, beleza. O que eu faria essa questão? Essa questão é uma questão tipo médio. Eu não faria nesse primeiro momento. Eu estou primeiro atrás das questões mais fáceis. Mas eu não deixo de ler a questão, eu não deixo de marcar os pontos mais importantes dessa questão, para que depois, quando eu retornar nela, isso torne mais fácil a minha resolução dessa questão, tá? Isso é essencial para eu atingir os 847 pontos em matemática no Enem. Então, beleza. Vamos agora para a questão, a gente já viu a 140, vamos para a questão 141. Questão número 141. Vamos lá. Opa, tá aqui. Deixa eu colocar aqui ela. Beleza. Direto para o comando da questão 141. Vamos lá. Qual é a probabilidade de que a primeira pessoa a revelar o seu amigo secreto e a última presenteada sejam duas pessoas do casal? Então, ele quer saber a probabilidade da primeira pessoa a revelar o seu amigo secreto e a última presenteadas sejam as duas pessoas do casal. Certo? Veja as alternativas. A, 1/5, B, 1/45, C, 1/50, D, 1/90 e E, 1/100 ou 1/100. Tudo bem? Agora, olha só. Isso aqui já de cara é uma questão de probabilidade. Eu tenderia a pular essa questão, tá? E a considerá-la como difícil. Mas, de qualquer forma, existem questões de probabilidade que são questões mais fáceis. Vamos dar uma olhadinha no enunciado e ver se a gente vai atacar ou não essa questão. Então, vamos lá. Amigo secreto é uma brincadeira tradicional nas festas de fim de ano. Um grupo de amigos se reúne e cada um deles sorteia o nome da pessoa que irá presentear. No dia da troca de presentes, uma pessoa presenteia seu amigo secreto. Em seguida, o presenteado revela seu amigo secreto e o presenteia. A brincadeira continua até que todos sejam presenteados, mesmo no caso em que o ciclo se fecha. 10 funcionários, atenção ao número, né? 10 funcionários de uma empresa, entre eles um casal, participarão de um amigo secreto. A primeira pessoa a revelar
será definida por sorteio. E ele está perguntando qual a probabilidade de que a primeira pessoa a revelar o seu amigo secreto e a última presenteada sejam duas pessoas do casal. Essa questão eu consideraria uma questão difícil. E eu a deixaria para o último momento da prova, tá? Isso varia de pessoa a pessoa. Pode ser que, se você tivesse uma maior facilidade com probabilidade, você não entraria nesse critério do conteúdo. Você poderia atacá-la nesse primeiro momento. Mas eu deixaria essa questão para o último momento da prova. Por quê? Porque eu quero conseguir o máximo de pontos possível para que assim eu possa atingir os 847 pontos em matemática no Enem. Certo? É assim que eu procedo. Então, beleza, já vimos. Se eu não me engano, essa questão 141, ela foi uma questão que foi anulada na prova de 2020, tá? Tudo bem. Vamos agora para a questão número 142, para a gente fechar esse cerco aqui dessa análise aqui que a gente está fazendo. Vamos lá. Questão número 142 está aqui, vamos direto para o comando da questão. O número de diferentes caminhos que André poderá utilizar para realizar o deslocamento nas condições propostas é... Então, o que ele quer saber são o número, quer dizer, na verdade, é o número de diferentes caminhos. E as alternativas aqui me dão 4, 14, 17, 35 e 48. Esse é o primeiro passo do método para você interpretar as questões rumo aos 847 pontos em matemática no Enem. O segundo passo é associar esse comando da questão a essa figura. E eu vejo aqui, ó, eu tenho A, C e B. Se ele quer um número de diferentes caminhos, né, que André poderá utilizar, eu imagino que ele vai partir do A e ele quer chegar até o C ou até o B. Não sei. Que caminhos ele tem que fazer para chegar ao C? Imagino eu que seja isso, mas com isso na cabeça agora eu vou ler o enunciado como um todo, tá? Provavelmente isso aqui é uma questão de análise combinatória. Provavelmente, então, pelo conteúdo, pelo critério conteúdo, eu a classificaria como difícil. Mas vamos ver como um todo essa questão para ver se ela realmente pode ser classificada como difícil ou até como fácil. Eu não sei, vamos ver. Vamos lá. 3 amigos, André, Bernardo e Carlos, moram em um condomínio fechado de uma cidade. O quadriculado representa a localização das ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho nesse condomínio, em que os pontos A, B e C estão localizadas as casas de André, Bernardo e Carlos, respectivamente. Então, A, B e C são as casas de André, Bernardo e Carlos. Tudo que ele falou até agora, nada diferente do que eu possa ver na minha figura. Então, beleza. André deseja deslocar-se da sua casa até a casa de Bernardo. Tá? Então, vai partir de André, é o André que vai partir até a casa de Bernardo, sem passar pela casa de Carlos, seguindo ao longo das ruas do condomínio, fazendo sempre deslocamentos para a direita, isso é importante, ou para cima. Para a direita ou para cima, segundo o esquema da figura. Então, ele vai da casa, André vai sair da sua casa e vai direto para a casa de Bernardo, sem passar pela casa de Carlos. Né? Essa informação é importante. Sem passar pela casa de Carlos. Tá. E o número de diferentes caminhos que André poderá utilizar para realizar o deslocamento nas condições propostas ou seja, quantos caminhos diferentes André pode fazer sem passar pela casa de Carlos e chegar na casa de Bernardo. Olha só, isso aqui é uma questão que eu teria que contar aqui. E aí, é uma questão que não é tão difícil assim. Eu classificaria essa questão como uma questão média, uma questão mediana. Então, eu vou colocar um Mzinho aqui, ó. Apesar de ser uma questão de análise combinatória, ou seja, teoria da contagem, né? De eu contar diferentes possibilidades, eu não a classificaria como difícil. Porque eu vejo que dá para eu fazer ali contando. Eu colocaria ela como média e a faria no segundo momento da prova. Tá? Para você ver que na primeira passada eu só estou atrás do filé, do que realmente vai me dar uma pontuação bem mais fácil ali. Eu vou conseguir ver. Você pode ver que as duas questões que eu classifiquei como fáceis até agora, eu vi o comando da questão, com o comando da questão e com a figura ou com o gráfico, eu já conseguiria matar a questão. Eu estou atrás dessas questões nesse primeiro momento aqui.
tá? Então, olha só. O conjunto de questões que eu gostaria de tratar com vocês hoje foram essas, tá? Queria mostrar para vocês como eu procedo. Não é pelo fato de que eu vou pular a questão que eu não tenho que lê-la como um todo. Eu leio todas as questões com calma, circulando os números, marcando as unidades, marcando informações importantes e aí eu prossigo. Depois de fazer tudo isso, que eu resolvo pular, por mais difícil que seja o assunto. Por que eu faço isso? Porque ao ler aquela questão como um todo, eu já dou ferramentas ao meu cérebro para que depois, quando eu voltar naquela questão, meu cérebro já trabalhou em cima delas, em nível inconsciente. Mesmo eu fazendo uma outra questão, meu cérebro está trabalhando em cima das questões que eu pulei, certo? Então, é isso que você tem que fazer. Você tem que utilizar demais a estratégia se você quiser atingir os 847 pontos em matemática no Enem. E essa estratégia é pular as questões mais difíceis. Por quê? Para que você maximize as chances de acertar as mais fáceis. Nas questões mais fáceis estão as maiores pontuações do Enem. E é isso que a gente faz, tá? Para você chegar aos 847 pontos, você tem que conseguir logo de cara a maior quantidade possível de pontos antes de começar as questões mais difíceis. Quando a sua cabeça estiver fresca. Quando o tempo de prova não corroeu o seu nível de concentração. É lógico que se você estudar de uma maneira certa, você vai treinar para que o seu nível de concentração seja o maior possível no dia da prova. Tudo bem? Então, beleza. Pessoal, o recado de hoje fica por aqui. Gostaria de que, se você acredita que esse vídeo seja importante para alguém que você conheça, que você compartilhe com esse alguém, para que você mostre para essa pessoa como essa estratégia pode fazer com que ela atinja os 847 pontos em matemática no Enem. No mais, continue estudando. Qualquer dúvida, pode postar nos comentários. Qualquer dúvida de questão ou uma dúvida específica sobre esse tema, por favor, poste nos comentários. Será um prazer poder ajudá-los da melhor maneira possível. Um grande abraço, então, a todos e continuem estudando.